Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso, eu lhe digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Só até aí. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Que as palavras que saem dos meus lábios sejam guiadas pelo Teu Santo Espírito. Proclamamos liberdade plena do Teu Santo Espírito entre nós. Que nós possamos desfrutar do Teu querer, da Tua vontade e sermos transformados nessa noite, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Poucas passagens nos causam mais estranheza do que essa. O texto que acabamos de ler só é retratado no Evangelho de Lucas e é considerado um dos mais difíceis de interpretar de toda a Bíblia. Na realidade, muitos autores falam isso. Hernandes Dias Lopes aponta isso. No caso, se bem lembrarmos, no capítulo anterior de Lucas, capítulo 15, Jesus, diante da murmuração dos fariseus e escribas, pelo fato de ele falar com publicanos, com pecadores, ele propõe na época 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a mais famosa, que é a parábola do filho pródigo. Mas agora, Jesus, mesmo tendo como ouvinte também os fariseus, também os escribas, se dirige aos seus discípulos e conta essa história que, convenhamos, nos parece assim um pouco estranha. No caso, Jesus falou sobre um homem rico que empregava um administrador, e esse administrador, ou mordomo, foi acusado diante dele de desperdiçar, ou seja, esbanjar os bens do patrão, praticando assim uma péssima gestão. Ele era um administrador. Então o homem rico chamou o mordomo para que ele lhe prestasse conta da administração. A gente imagina assim, para tudo, vamos ver os livros, abra os livros da contabilidade, eu quero saber como é que anda. Perceba ainda que o patrão lhe avisou que ele não poderia continuar como na administração. Ou seja, ele estava recebendo ali a conta. É isso que a gente vê no verso 1 e 2. Eu acredito que nesse momento deve ter batido um certo desespero nesse administrador, nesse mordomo. Diante daquele impasse, o mordomo começou a argumentar consigo mesmo. É isso que nós vemos no texto. O que vou fazer? Já que meu senhor tirou de mim a posição de administrador, cavar a terra eu não posso,
eu não tenho força para tal. Mendigar também não posso, pois eu tenho vergonha. Talvez ele fosse, inclusive, orgulhoso demais para isso. É o que a gente percebe no verso 3. Perceba que a ideia trazida no texto é que o camarada, o mordomo, está investigando as possibilidades, até que então ele teve uma ideia, até que ele acha uma solução. Ele descobriu aquilo que ele deveria fazer para não ficar desamparado no momento em que ele ficava sem emprego, ou seja, achou uma solução para se safar da situação. Antes de entregar suas contas, o mordomo chamou cada um dos devedores do seu patrão. Então ele perguntou a cada um deles o valor da dívida, para com o seu senhor, e conforme cada devedor ia apontando, ele ia concedendo descontos a essa dívida. Por exemplo, o homem que devia um homem rico 100 medidas de trigo, recebeu o mordomo infiel 20% de desconto. Assim, sua dívida foi atualizada para 80 medidas. Esse número é exemplificativo, dando a entender que ele fez isso com todos os credores. Ao fazer isso, o mordomo infiel estava construindo bons relacionamentos que lhe ajudaria no dia seguinte, lhe ajudaria no porvir. Ele estava utilizando a expertise do dito, uma mão lava a outra, ou aquela, eu ajudo você, você me ajuda, eu costo as costas, você costa a minha. Percebam que a ideia do mordomo é de gerar dívidas de favor para com ele. Essa é a ideia central. Note que quando você está lendo essa história e pensa que a coisa vai ficar feia, Jesus diz lá no verso 8 que esse administrador foi elogiado pelo patrão. Tem algumas traduções que está dizendo assim, foi elogiado pelo Senhor, mas observe que Senhor está em letra minúscula, dizendo que é o patrão. Foi elogiado pelo patrão pela sua astúcia, porque se preocupou com o seu futuro, se preocupou em resolver o seu problema. Eu tenho um futuro incerto, o que vou fazer? O que vou fazer para ter segurança no futuro? Percebam que esse foi o motivo do elogio do patrão, a astúcia. O motivo do elogio foi a esperteza. Jesus tira uma lição disso, e é isso que nós vamos ver. Eu não sei você, mas para muitos, quando leem essa parábola, a gente se pergunta, por que Jesus usa um exemplo tão negativo para trazer ensino? O que eu tenho que aprender com um sujeito desonesto? Quando lemos, nós temos a tendência de focar na desonestidade desse homem. É isso que salta aos nossos olhos. Se ele foi desonesto, por que foi elogiado pelo patrão? Sendo desonesto, por qual razão Jesus aponta como um exemplo a ser seguido pelo cristão? Que exemplo, afinal? O que ele quer nos ensinar? Queridos, se bem olharmos para o texto, nós veremos que o administrador só é considerado desonesto após fraudar a conta com os devedores, pois antes ele era tão somente um mau administrador. Perceba que a designação de desonestidade só aparece no verso 8. O administrador estava sendo demitido não por sua desonestidade, mas por sua ineficácia, por sua má administração. É certo que uma má administração pode não estar ligada à desonestidade. A pessoa pode ser um mau administrador, mas não ser desonesto. É só um mau administrador. E era por isso que ele estava sendo demitido. Veja, a chave da parábola está no verso 8. Mas nós temos que levar em consideração, inclusive, o egocentrismo do mordomo infiel, retratado nos versos 3 e 4. Ele diz assim, o que farei? Já sei, vou fazer, para que quando perceber o meu emprego, aqui as pessoas me recebam,
em suas casas. Percebam que ele está focado em si mesmo, na sua segurança. Ele não está preocupado com os devedores do patrão, ele não está preocupado com o patrão, ele não está preocupado nem aí. Ele simplesmente pensou em si. Na realidade, ele propõe uma troca. O que nós vemos aqui é aquele dito assim: cortesia com chapéu alheio. O que ele está fazendo? Uma cortesia com algo que não lhe pertencia. Cortesia com chapéu alheio. Observe, muito provavelmente, os devedores não perceberam que estavam participando de uma fraude, mas pensaram que o desconto era legítimo e tinha a aprovação do credor, porque ele era o administrador, é ele que estava na administração. Conforme a narrativa de Jesus, tudo indica que os devedores não sabiam que o administrador estava sendo infiel. Isso, inclusive, deixa ainda mais evidente a esperteza do mordomo, a esperteza do administrador. Percebam que no texto, depois dessa trama, o mordomo infiel entregou as contas para o patrão, digamos assim, entre aspas, em ordem ao seu patrão. E ao perceber que o mordomo infiel havia feito, ele reconheceu a astúcia, reconheceu a esperteza. Ele elogiou o mordomo infiel por ter agido com sagacidade, por ser esperto em garantir as provisões futuras para o tempo em que estivesse desempregado. O homem rico sabia que não poderia reverter os descontos que foram concedidos pelo seu presposto. Não tem como. Ele concedeu o desconto. Sabe, aqui eu queria que você parasse um pouquinho e pensasse comigo. Sabe aquela história do camarada que se faz passar por cego para pedir esmolas? Ele faz passar por cego para pedir esmola. Todo dia um transeunte para diante dele e oferece para ele 2 moedas na mão para eles pegar. Uma moeda de $1 e uma moeda de 20 cents. Ele pega a moeda de 20 cents e guarda no bolso. Aquele pega e vai embora. No outro dia, esse mesmo transeunte oferece as 2 moedas de $1 e de 20 cents. Ele pega novamente a moeda de 20 cents e aquele transeunte vai embora. Daí indagar, não é por que, sendo cego, só se passando, por que você não pega a de $1? É que se eu pegar a de $1 uma vez, 2 vezes, ele vai desconfiar. É melhor eu garantir 20 cents todo dia do que $1. É mais ou menos a mesma história com relação às instituições financeiras. Eu cobro juro no momento em que as pessoas consigam pagar. A partir do momento que eu explorar demais e ela não conseguir pagar, o que acontece? Eu mato a galinha dos ovos de ouro. O que estava acontecendo aqui era o seguinte: o patrão tipo assim, não dá para romper. Ele já fez isso. A sagacidade está justamente em colocar o patrão numa encruzilhada. Não tem como voltar atrás. Pois bem, é justamente aqui que entra a lição de Jesus, a aproveitar não da desonestidade, mas da sagacidade, da esperteza do mordomo desonesto frente a um perigo eminente, frente ao futuro que lhe esperava, momento em que teria que abrir os livros e prestar conta ao patrão. Essa é a cena. Vejam, Jesus está apresentando na parábola um personagem absolutamente desonesto, afirmando que os filhos da luz, os crentes em Cristo, precisam aprender alguma coisa com ele. Mas qual lição? Queridos, percebam que essa parábola, assim como outras, é um bom exemplo, e eu queria que você prestasse atenção na manifestação daquilo que a gente entende como condescendência divina, condescendência de Deus. Mas o que significa isso? É Deus descendo ao nível do homem, adaptando-se para que o homem, com sua capacidade limitada, pequena, possa conhecê-lo melhor, os seus caminhos, os seus estatutos. João Crisóstomo,
foi um bispo, arcebispo, na realidade, de Constantinopla, do ano 357 a 407, e ele escreve o seguinte, ó: a condescendência de Deus é o aparecer e mostrar-se de Deus, não como ele é, mas como pode ser visto por aquele que é capaz de tal visão, proporcionando o seu aspecto à fraqueza de quem o vê. Querido, querida, Deus sempre desejou fazer-se entender, e para tanto ele, de certa forma, abaixa-se à nossa altura, sendo certo que o exemplo máximo da condescendência de Deus, inclusive, é a encarnação. Ou seja, é Deus, Criador, se fazendo homem, criatura, para reconectar a criatura ao Criador. Deus, por vezes, se faz do tamanho daquele que precisa percebê-lo. O ensino de Jesus nessa parábola é um exemplo dessa condescendência divina em mostrar claramente ao homem o que ele, homem, deve fazer para se dar bem com Deus. Em resumos, é isso. Ele está falando assim, ó: o que você tem que fazer para se dar bem comigo? É como se ele falasse assim, ó: vou te dar um macete, não é? Eu lembro que a gente gostava de aprender algumas regrinhas. Em português era muito comum, né? A gente fica na dúvida assim: puxa vida, pus S é com S ou com Z? Até que alguém um dia me ensinou. Fala assim: ué, se você pôs S, por que você vai pôr Z? Pus S é com S. São macetes que o autor sagrado está falando assim: olha, vou mostrar para você uma regrinha básica para você se dar bem comigo. O ensino aqui é tão vital que Jesus se aproveita de um exemplo radical, negativo, para justamente intensificar o impacto dessa lição para a vida eterna. Perceba que Jesus faz exatamente isso em outras ocasiões determinadas da Bíblia. Se vocês se lembrarem de Mateus capítulo 13, verso 44, lembra daquela parábola do tesouro escondido? Vai estar aí, olha. Acompanhem comigo, ó. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. Perceba que o camarada encontra um tesouro num terreno que não lhe pertence, mas tem dono, porque ele vai comprar. Esconde o tesouro. Vai e vende tudo o que tem, volta e procura o dono daquele terreno, compra o terreno e ele o quê? Se dá muito bem, porque o tesouro vale muito mais do que o terreno. O que nós estamos vendo não é um sujeito assim, digamos, abnegado, mas tem um princípio aqui que não é desonestidade, mas é a valorização daquilo que é importante. Valorização daquilo que vale, tá? Queridos, observem que Jesus, na parábola do administrador infiel, está querendo mostrar, percebam aqui, que essa pessoa com essas características se preocupou com o futuro, com o valor do futuro, e ele o quê? Toma uma iniciativa. É como se Jesus estivesse dizendo: por que vocês não fazem de igual modo? Por que vocês não aproveitam isso e aprendem esse macete? A gente tem que entender que a condescendência de Deus ainda nos resta entender por trás qual é a lição que Deus quer nos passar, que Jesus quer nos passar. Note que a resposta começa no verso 3 que lemos: pois o administrador, ao receber a notícia de que seria demitido, se pergunta: e agora? O que farei? Amados, perceba que essa pergunta, e agora? O que farei? É uma espécie de dobradiça na vida do administrador. E deve ser uma dobradiça na nossa vida. E agora? O que eu vou fazer? É a mesma pergunta. Percebam que no caso o administrador faz uma análise da sua vida frente àquela situação. E afasta tudo aquilo que não se apresenta como solução. Olha só,
trabalho braçal, não dá, eu não consigo, não tenho força. Pedir esmola, não consigo, não dá para fazer isso. E ele chega à solução, ele encontra a saída. Eu acredito que isso nos serve, inclusive, de orientação, pois talvez seja exatamente isso que você precisa fazer hoje. Olhar para o futuro e falar assim: e agora? O que fazer? O que eu vou fazer? Essa é a proposta do Senhor. Observe que o administrador, após pensar, ponderar, cria uma estratégia, ele cria uma sistemática. Para quê? Para se dar bem. Uma estratégia que nos é descrita dos versos 5 ao 7. Quando chegamos no verso 8, observamos que o patrão elogia o administrador desonesto, não por sua desonestidade, mas por sua astúcia, pela esperteza, por inteligência. Pois ele percebeu que ele teria um problema para frente, pois quando viesse um momento de serem julgadas suas contas, elas não seriam aprovadas, e ele fez o que pôde. Percebam que não há elogio algum à desonestidade, ou qualquer recomendação nesse sentido. E no caso, Jesus se aproveita dessa astúcia para dizer assim, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, é Jesus dizendo isso, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ela o quê? A riqueza, a própria vida, estes o recebam nas moradas eternas. O que Jesus quer dizer é o seguinte: hajam com esperteza no reino de Deus, saibam de uma verdade absoluta, e eu queria que você guardasse isso no coração. Recursos materiais são meramente instrumentais. Vou repetir: recurso material é meramente instrumental. Você pode me dizer, Dionísio, mas eu sei disso. E eu sei que você sabe, assim como eu sei. O problema é que muitas vezes nós não aplicamos esse princípio na nossa vida. Diante do reino de Deus, o ensino mais óbvio é que recursos materiais são meramente instrumentais, jamais finais. Mas a grande dificuldade reside em aplicar esse ensino em nossas vidas. Percebam que Jesus deixa nas entrelinhas aqui duas verdades para nosso coração, para a gente guardar. A primeira verdade é que a riqueza terrena acaba, ela finda, ou pela escassez em vida, ou pela morte. Quem aqui pode garantir que daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 1 década, não estará mais empobrecido? Quem aqui? Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, só o Senhor sabe. Mas a questão é como nós estamos construindo o nosso futuro. E isso tem a ver com a nossa situação e perspectivas. E se reflete na mesma pergunta que fez o mordomo infiel diante da situação. E agora? O que farei? A verdade é que as riquezas terrenas findam. O seu saldo bancário não vai acompanhar por ocasião do seu velório, e muito menos por ocasião da sua morte e do seu passamento. Não tem jeito. Por quê? Porque tem uma verdade absoluta. 1 Timóteo 6,7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Propriedades, carros, apartamentos, aviões, iates, nada vai acompanhar. Os egípcios até achavam que isso poderia ser útil. E além do mais, a história comprova que não funciona assim. Os arqueólogos já descobriram um monte de riqueza que ficou. Entendeu? E aquilo que ficou, o que não ficou ainda foi saqueado. Né? Então não tem jeito.
Então, a primeira verdade a gente tem que guardar: as riquezas findam, as riquezas terrenas findam, acabam, ou pela escassez, ou pela nossa morte. A segunda verdade que fica claro e que Jesus nos mostra aqui é que os cristãos enfrentarão um julgamento em que sua mordomia será avaliada. Não é um julgamento condenatório, mas será uma prestação de conta. É o momento que o Senhor vai dizer assim: abram os livros. Ah, Dionísio, você está louco? Não tem isso. Tem. Dá uma olhada no que Paulo escreve em 2 Coríntios 5,10. Acompanhem comigo. Diz assim, ó: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam maus. Veja, não se trata aqui de um julgamento condenatório, mas de uma prestação de contas sobre a nossa mordomia. É dele como é que você administrou, é dele o que você fez com o que é dele, é dele como é que você agiu, sobre como administramos os recursos que Deus confiou. Note que Jesus está falando aqui no texto dos recursos materiais, dinheiro, posses. Está falando de um administrador e de como nos relacionamos com eles, como utilizamos. Mas, na verdade, esse espírito por trás disso daqui, por detrás desse princípio, nós podemos abrir isso e expandir para as outras áreas. Daí nós podemos, por exemplo, como eu me relaciono com o meu tempo, como eu me relaciono com todos os bens que Deus me deu. E daí nós temos assim, sociedade, meu corpo, nossos filhos, com os cônjuges, com a família, com a igreja de Cristo. Como nós utilizamos os talentos que nos foram confiados por Deus. O que temos feito com aquilo que nos foi confiado com Deus. Veja que nessa prestação de contas, o Senhor verá se conseguimos observar a escala de valores desses bens e se conseguimos colocar os valores segundo a sua prioridade dentro dessa escala que ela é pré-concebida pelo Senhor. O Senhor sabe o que vale mais e o que vale menos, e a escala do meu coração, a escala do teu coração, não tem importância nenhuma para Ele. O que vale é aquilo que Ele pensa, porque Ele é o dono. Quem dá a regra de como aponta no livro, como que vale, o que vale, é o Senhor. E daí existe um alerta. Nunca espere para descobrir tarde demais que o preço que você pagou pelo seu, muitas vezes, sucesso profissional foi sua família. Ou seja, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, e muito menos comprometer a eternidade. Nenhum. O que me assusta, sabe, e aqui eu queria que você prestasse atenção, é que temos visto pessoas fazendo isso o tempo todo, sem se dar conta que nós teremos livros abertos. Pelo que acredite, hoje, nessa noite, tá? Eu fico imaginando assim, que a hora que o Guilherme falou assim, ó, essa noite é uma noite especial, eu falei, pronto, ele já vai antecipar aquilo que eu vou pregar. O Senhor vai pedir contas, e eu fico imaginando assim, ó, essa noite é a noite que o Senhor está olhando para mim, está olhando para o Mazon, falou assim, não, Mazon, abre o livro que eu quero dar uma olhada, né? Está olhando para cada um aqui e fala assim, abre o livro que eu quero dar uma olhada. Queridos, um dia, o Senhor vai dizer, Dionísio, preste conta do que foi a sua vida. Você também ouvirá, preste conta do que foi a sua vida. Daí a pergunta é, quando? Eu não sei. Pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 1 mês, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 minutos. Eu não sei.
Quem aqui levanta a mão e fala assim: olha, eu sei a data em que eu vou morrer? A não ser que o cara seja um suicida e tenha programado, fala assim: não, é tal data, né? Fora isso, ele não sabe. A lição que Jesus chega no versículo 9 do texto que lemos, como ele conduz e ele fecha o raciocínio. Ele apresenta aos cristãos como devem se relacionar com suas posses e utilizá-las no presente, no sentido muito simples: quem reparte no presente, acumula no futuro. Regrinha básica, né? Olha, eu já falei aqui algumas vezes, a matemática de Deus é diferente, pois ele afirma que se você acumular no presente, vai perder no futuro, mas se repartir no presente, vai ganhar no futuro. Percebam que é a esperteza que Jesus quer despertar ali aos discípulos e também a nós. Ele quer nos mostrar que as riquezas devem estar a serviço do bem e não do mal, garantindo que o futuro. Querida, Jesus conhece o poder maligno do dinheiro, mas os servos do Senhor devem usá-lo para o reino. Inclusive, surge aqui uma perspectiva que não quer calar. Dado todo esse cenário, o que você tem feito hoje com o que lhe foi confiado por Jesus para encontrá-lo amanhã? Essa é uma pergunta. Vejam, eu até ficava satisfeito aqui só com esse ensino, mas o texto ele vai até o verso 13. Então acompanhem comigo a partir do verso 10, aquilo que Jesus continua explicando para nós. Explicando o que está do 1 ao 9, ele explica no 10, 11, 12 e 13. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, riquezas desse mundo que vai passar, ou pela escassez ou pela morte, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, que é o porvir? Aqui ele está falando o plano da eternidade. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, Deus está falando assim, ó, tudo é meu. Se vocês não forem dignos de confiança com o que é dos outros, ou seja, com o que é meu, quem lhes dará o que é de vocês? O que ele está falando assim, ó? Na eternidade, vocês vão receber uma herança, porque vocês serão co-herdeiros com Cristo. Daí já é herança dada. Como é que eu vou confiar aquilo de vocês, se vocês não conseguem lidar com aquilo que é meu? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui está claro que a fidelidade no trato do dinheiro não é meritória e nem é um substituto da graça, mas a infidelidade no trato com o dinheiro é uma evidência da desqualificação de uma pessoa para possuir riquezas espirituais. O que o Senhor está falando é o seguinte: como você vive aqui, está apontando o como você pensa em relação àquilo que me pertence, aquilo que é meu. Em suma, quem não consegue ser fiel com os bens materiais que são temporais e não nos pertence, uma vez que nada trouxemos para esse mundo e nada dele vamos levar, não está apto a receber as verdadeiras riquezas que são espirituais e eternas. Note que o Senhor Jesus, no verso 13, chama a riqueza de Senhor. E deixa claro que é absolutamente impossível servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Não dá. Quando eu estava meditando nesse texto, essa palavra me vinha à mente, um evangelho absolutamente prático. Inclusive, como prático deve ser o nosso amor para com o Senhor.
Como apontei na semana passada, certa vez, Jesus, indagado como intérprete da lei, quanto ao qual é o grande mandamento, está lá em Mateus 23, 37 e 38 que nós lemos, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. É interessante que, como já apontei, se perguntarmos aqui, ou em qualquer outro tempo, se as pessoas conhecem esses mandamentos, a grande maioria vai dizer que não tem problema nenhum isso aí. Você entendeu? Sabe? Agora, o problema reside em expressar amor além das palavras. João aponta assim, em 1 João 3,18, que eu li a semana passada: devemos amar não em palavras nem com língua, mas em ações e em verdade. Sabe, aqui eu já fui indagado muitas e muitas vezes quanto ao fato de aqui nós não temos, na nossa liturgia de culto, um tempo destacado para a gente recolher aqui dízimos e ofertas. Com certeza eu não seria, inclusive, convidado a pregar em muitas igrejas, inclusive em algumas igrejas de Assis. Já falei aqui de púlpito, muitas vezes, e repito, Deus não precisa do seu dinheiro. E se eu falar isso em alguns púlpitos, ia dar problema. Agora, veja, isso eu falo sem deixar de destacar de forma veemente e clara que dízimos e ofertas são bíblicas e que não há nada de errado nisso. Eu vivo falando uma das coisas, inclusive, que é louca, sabe? Que eu gostaria de todo mundo aqui ver todo mundo morto para si, porque a única condição de Jesus viver nele é ele morrer, sabe? Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Esses dias eu peguei o pastor Luciano Subirá, contando que certa vez ele foi procurado por uma pessoa que estava frequentando a igreja dele há algum tempo, tá? E essa pessoa falou: olha, pastor, eu estou frequentando essa igreja há um certo tempo, eu estou gostando muito daqui, isso tem feito muito bem para mim, de modo que eu estou pensando seriamente, inclusive, em me tornar membro, sabe? Mas eu queria, antes de me tornar membro dessa igreja, que o senhor me respondesse uma coisa. Pois diga, o que você quer saber? É verdade que os membros aqui têm que dar 10% de tudo para Deus? Não, isso não é verdade. Não, mas foi exatamente o que os membros daqui me falaram. Não, você não deve ter ouvido direito, ou eles estão enganados naquilo que falaram. Não, mas foi isso que eu vi. Veja, meu amigo, o que ensinamos aqui é que tudo, absolutamente tudo é de Deus. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele não comprou apenas 10% da minha vida, 10% da sua vida, Ele comprou 100%, de modo que você não pode ser um crente 10%. Você tem que ser um crente 100%, 10% não basta. Sabe? Assim, na semana passada eu encerrei o culto, o sermão, lembrando que a palavra do Senhor nos aponta lá em 2 Crônicas 16:9. Que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Cujo coração é totalmente dele. Sabem, queridos, eu muitas vezes ouvi dizer que a última parte do corpo humano que se converte é o bolso. E daí eu fico pensando numa pessoa que está convencida de que ela é efetivamente convertida, que ela vai morar com o Senhor na eternidade,
mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade incrível de viver o fato de que recursos materiais são meramente instrumentais. E daí vive uma absoluta contradição. Pois se contabilizam para o futuro o acumular, e o seu futuro compreende a eternidade, ou seja, a vida eterna, como dizer, professar e acreditar nisso, a sua fórmula de garantia no futuro não faz sentido. Pois o Senhor vai efetivamente abrir os livros num acerto de conta. E daí você vai se dar conta que na realidade perdeu tudo, absolutamente tudo. Sua vida não foi muito diferente dos faraós egípcios, porque você não levou nada e não tem nada. Você poderia inclusive argumentar comigo assim: mas eu não pensei em mim, sabe? Eu pensei o tempo todo que o meu sacrifício, porque essa expressão é muito comum, sabe? Fala assim: eu me sacrifiquei. Daí ele emenda: eu me sacrifiquei pelos meus filhos, pela minha família. Eu me sacrifiquei, pensando nos filhos. Novamente eu diria, você continua incoerente. Pois convenhamos, qual o pai e a mãe que não quer ver um filho ou filha aprovado nas suas contas diante do Senhor? Percebe que pelo raciocínio puramente humano, nós sacrificamos a poupança e desprezamos a herança plena. A gente não entende que o raciocínio do Senhor é diferente, sabe? Amado, perceba que a questão ensinada nos textos sagrados tem a ver com dinheiro somente no segundo plano. Pois o primeiro plano diz respeito à honra. Por isso que a gente nunca fala de dinheiro aqui. A gente procura ensinar que é honra. Honra. Se não fosse assim, o que a gente poderia aprender com o Senhor Jesus quando escreveu lá em Lucas, capítulo 21, verso 1 a 4, aquela história da mulher diante do gasofilácio? Vocês lembram? Jesus olhou, viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Querida, entenda. Um dos textos prediletos para muitos pregadores falarem a respeito de dízimos e ofertas é aquilo que está lá em Malaquias 3, verso 8 a 10. Sabe? E a gente não pode desconsiderar que a questão nunca foi dinheiro, porque a base de tudo é aquilo que está no capítulo 1, verso 6. Olha só o que está em Malaquias, capítulo 1, verso 6. Quando Deus ensina, o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Depois vocês pegam em casa e leem com cuidado esse capítulo 1, e vai até o verso 10 e vê lá o que o Senhor está mostrando, que o tempo todo ele nunca fala que a questão é dinheiro. A questão é honra. A questão do relacionamento com o Senhor é honra. Foi exatamente por isso que o Senhor, inclusive, aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Aquilo que está em Gênesis 4, sabe? Abel trouxe das primícias e Caim já não, sabe? E quando a gente olha isso, a gente muitas vezes tem dificuldade de entender, e os homens do Café com Fé já ouviram muitas vezes eu explicando isso. Gente, é assim, como é que eu vou entender? Um costume brasileiro,
Quando você faz uma festa de aniversário, você corta a primeira fatia do bolo, e geralmente você dá a primeira fatia do bolo para quem você quer honrar naquele momento. Se é para a esposa, você dá para a esposa. Se é para o esposo, você dá para o esposo. Se é para uma mãe ou para um pai. É um sentido de honra. Não importa o tamanho da fatia. É a honra de dar primeiro. Não tem a ver com a quantidade. Não tem a ver com o valor. Tem a ver com aquilo que está dando. E eu fico pensando que, como pai, eu quero que meus filhos pulem no meu pescoço, que eles me beijem, sabe? Mas eu quero que eles façam isso, não porque eu estou pedindo, mas porque eles querem fazer isso. Eu quero receber os carinhos da minha esposa, mas mais do que receber o carinho da minha esposa, eu quero que ela queira me dar carinho. Vocês entenderam que é diferente? A relação do Senhor com nós é a mesma coisa, sabe? É sem sentido eu falar assim, olha, tragam os dias, sabe? Eu ter que falar para vocês, não é isso. Não é isso. Vocês têm que querer. Vocês têm que estar, sabe, abertos àquilo que o Senhor está mostrando, de modo que Ele seja o mais importante na vida de vocês, o mais importante na nossa vida. E o que o Senhor está falando aqui é um macetinho, dizendo assim, olha, gente, no mundo lá fora, esse pessoal sabe lidar bem com isso. Ele sabe tanto lidar bem, que ele não manda presente sem vergonha quando quer receber um favor. Ele valoriza o presente. Ele quer oferecer honra, mesmo que seja com objetivos escusos. Agora, imagina você oferecer honra com objetivos escusos para quem é onisciente. É ruim, hein, Clemens? É ruim, hein? É ruim. Por isso que o Senhor fala assim, olha, é uma moedinha. Porque não tem a ver com dinheiro, gente. Tem a ver com coração. Tem a ver com entrega. Tem que ver com quem é o centro da tua vida. Assim, quando alguém traz uma oferta no altar, porque alguém pediu, fica parecendo que alguém está dizendo, olha lá seu pai, você não vai abraçar ele? Olha lá, você não vai pular nos braços dele? Você não vai? Sabe, eu quero receber um abraço como pai, mas eu ficaria muito constrangido em ter alguém piando, tipo assim, para os meus filhos, vai lá, abraça ele, vai lá, pula no braço dele, vai lá. E Deus ouvindo tudo isso. Deus não precisa disso. Deus não quer isso. Deus não espera isso. Por isso eu vou continuar afirmando diante do púlpito do Senhor, Deus não precisa do teu dinheiro. Ah, mas a igreja. O Senhor é o provedor da igreja. O Senhor é o sacerdote da igreja. O Senhor é o protetor da igreja. Ele até levanta pessoas. Sabe? Ele faz o que quer. Por isso que a gente não pode cair muitas vezes em achar que. Eu quero caminhar para o final. E eu queria propor para vocês, sabe, uma reflexão. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Daí a pergunta, nessa noite, que eu queria que você na tua casa, você que está aqui, se perguntasse, seu coração é totalmente do Senhor ou você ainda tem recursos materiais como fim ou um resultado? Gente,
Eu como advogado, vocês não têm ideia. Fernando, que trabalha comigo há tanto tempo, quantas e quantas famílias eu já vi destruídas numa discussão de herança. Vocês não têm ideia. E eu não estou falando de milhões, não. Pode ser uma casinha, uma edícula. Vocês não... O Cláudio já teve ideia, né, Cláudio? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Sabe? E as pessoas estão vivendo como fim. Seu coração é totalmente do Senhor? Tem certeza? Para ter essa certeza, pense como esse mordomo infiel. Você está disposto a abrir os livros amanhã? Ao sair daqui? Ou aqui mesmo? Né? Eu já ouvi história de gente que morreu no culto. Daqui uma semana. Você está disposto a ter os livros abertos? E olha que não é julgamento se você está lá ou não está lá. É julgamento de fidelidade. Como é que você viveu? Como é que você tem vivido? Sabe? O que o Senhor está nos ensinando essa noite, né? Eu uso essa expressão, um macete, uma artimanha, um jeito. É tipo assim, as pessoas correm para poupar aquilo que dá valor. E é incoerente a juntar hoje para algo que não tem valor na eternidade. É absolutamente incoerente. É burro. Muito burro. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós aqui reconhecemos o Teu senhorio, e a gente muitas vezes fica até envergonhado de o Senhor ter destacado há milhares de anos de um homem ímpio, desonesto, um exemplo que possa servir para nós. Senhor meu Deus, a Tua condescendência é tão grande, que o Senhor insiste domingo após domingo a nos mostrar o caminho, sabe? E a gente custa aprender que tudo é do Senhor, custa aprender que nós não vamos levar nada, custa aprender que essas lições bem aplicadas são legados para os nossos filhos. Ah, Senhor, quantas pessoas, se pudessem voltar atrás, ao verem filhos se degradando por milhões ou quirelas, repensariam como viveram. E o Senhor sabe aqui, Pai querido, Pai amado, do que eu não estou fazendo alusão aqui a uma vida miserável, para que as pessoas saiam rasgando nota de 100 aqui. Não é isso. É que só tem sentido, Senhor, só tem sentido viver e ter e usar os bens materiais se for para a honra e glória do Senhor. Porque o texto sagrado diz: quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Pai, esse convite do mordomo infiel é um convite que
atravessa 2000 anos e chega para nós dizendo assim: eu quero ver os livros. Dionísio, eu quero ver teus livros. Eu quero ver teus livros. Eu quero ver teus livros. Por isso, Senhor, nos concede que o seu Santo Espírito transforme a nossa vida. E nós não saiamos daqui amanhã como mero acumuladores, mas como pessoas que aprenderam a lição. E o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?